A memória é complexa. Não se sabe o que é mais fácil de ser guardado nela e o mais provável de ser esquecido. Muitos questionamentos giram em torno deste assunto, incluindo de como a memória sabe o que você precisará lembrar mais tarde, focando nos estudos. A memória funciona como um produto daquilo que você pensa, não do que você quer se lembrar. Para que uma aula funcione bem e o aluno se lembre dela, é preciso focar no que eles irão pensar durante os ensinamentos, pois é disso que se lembrarão. Muitos alunos assistem a uma aula e a entendem, porém, se você os questionar sobre o assunto abordado no dia seguinte, não se lembram de quase nada. Isso se deve pois eles prestaram atenção em algo diferente do que o professor falou. O que fica na memória são coisas pequenas e sem sentido, como uma piada ou uma história aleatória do professor. Isso é conhecido popularmente com a frase: se você não prestar atenção, não irá aprender. E com isso, a memória de trabalho seria como um componente cognitivo ligado à memória, que permite o armazenamento temporário de informações com capacidade limitada. E a memória de longo prazo seria onde a informação fica armazenada por dias ou até décadas. Algumas informações importantes e que deveriam ser lembradas que passam pela memória de trabalho não chegam até a de longo prazo, enquanto que algumas que não são necessariamente importantes ficam anos na memória, como por exemplo alguns jingles de propagandas antigas. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero! Alguns alunos não conseguem guardar informações mesmo dando a devida atenção à aula. E uma suposição de alguns cientistas é que as pessoas se lembram de coisas que possuem grande carga emocional. Logo, se a memória dependesse da emoção, os alunos não se lembrariam de muitas coisas da escola. Então, podemos afirmar que a emoção ajuda a lembrar mais facilmente, mas não necessariamente durante a aprendizagem. Outras suposições para a memória seriam a repetição, muito utilizada em escolas, e se o aluno pensar sobre o significado do assunto, porém ambas não funcionam sozinhas e nem 100%. Para que a informação consiga ficar na memória de longo prazo, é necessário que o aluno mantenha na memória de trabalho por um tempo, ou seja, ele deve entender o assunto e obter o significado correto da informação. Para tornar isso mais simples, o professor deve se assegurar que os alunos pensem sobre o significado correto do material abordado. Associar conteúdo com os interesses pessoais dos alunos para que se tornem interessantes é um mito. A ligação entre o conteúdo e o mundo real muitas vezes pode ser mais um motivo de distração do que de conhecimento. Sendo assim, se você utiliza o celular como exemplo, os alunos começam a fazer conexões mentais envolvendo o aparelho e param de prestar atenção. O que desperta o interesse dos alunos é o estilo de cada professor combinado com a preparação de uma boa aula. Um professor divertido, mas desorganizado, não torna as coisas interessantes. Assim como uma professora brilhante sem vínculo com seus alunos também não consegue fazer com que sintam interesse por sua aula. Em síntese, a organização do conteúdo e a relação entre o aluno e o professor é o que desperta o interesse, independente de qual seja o conteúdo. Uma forma eficiente de associar conteúdo e interesse é contar histórias, porque além de serem envolventes, também são armazenadas em nossa memória com mais facilidade. Uma boa história necessita de 4 princípios: casualidade, conflito, complicações e personagens, sendo eles quem constroem a ação. Para cativar os alunos, a história tem que ser envolvente, mas objetiva. Uma história longa e cheia de detalhes pode acabar surtindo o efeito contrário, deixando os alunos entediados. A utilização das histórias em sala de aula serve como uma forma de instigar os alunos a pensarem e fazerem ligações. O papel do professor é fornecer informações o suficiente para que essas conexões sejam feitas e para que consigam chegar ao entendimento completo da mesma. Outro ponto positivo é que histórias são fáceis de serem compreendidas, porque seguem uma estrutura cronológica. Além disso, é possível transformar os textos teóricos em histórias, facilitando o entendimento dos alunos, mas não menos informativo. A ideia é montar uma aula de modo em que as histórias sejam formalizadas a partir de um ponto de vista já utilizado, como a casualidade, o conflito, complicação e os personagens, e não focar apenas na fala. A estrutura da história está ligada mais em como o professor irá estimular os alunos, do que em como ele irá ensinar. A história tem conflitos, sendo assim, o professor pode pensar em usar os 4 princípios, o que pode ser proveitoso. Não que isso seja necessário para ser um bom professor,
mas que, conforme a ciência cognitiva, todo professor necessitaria utilizar uma estrutura de história, a fim de desenhar seu plano de aula. O que o professor também precisa fazer com que o aluno entenda que o mais importante em uma aula é que ele pense sobre o significado do conteúdo. Como fazer com que os alunos se lembrem de algo? A ciência cognitiva diz que o ideal é fazê-los pensar sobre algo. Nem tudo tem um significado para o aluno, principalmente quando é um conteúdo novo para eles. Se memorizam um conteúdo sem nenhuma significação, passa a ser decoreba. Para que entendam, pode-se utilizar do método mnemônico, que diz respeito às estratégias que ajudam a memorizar o que se é necessário, com determinados exercícios. Esses exercícios precisam fazer sentido para quem esteja aprendendo, caso contrário não cumprirão a devida finalidade. As técnicas são palavras associadas, método dos lugares, método de ligação, método dos acrônimos, método da primeira letra e as canções. Esses métodos funcionam, pois dão pistas. Se o aluno não souber nada sobre o assunto, não entenderá, não pegará a referência. O conhecimento prévio é primordial para o sucesso na aplicação dos métodos. Para que os alunos pensem sobre o que foi dito em sala de aula, o ideal é que o professor tente prever o que o aluno irá pensar sobre o conteúdo dado em sala e como irá encaixar isso em sua vida após a aula. Conhecer os alunos ajuda. Uma das formas de organizar um bom plano de aula é levantar um conflito. O conflito sempre está envolto numa pergunta, sendo a pergunta que fará com que os alunos discorram um debate, a fim de encontrar a resposta. O professor que atrai a atenção do aluno logo no início da aula conseguirá fazer com que esse tenha curiosidade de saber como será o desenvolvimento da aula. Fará com que ele queira saber como será o fim da aula e, consequentemente, pesquisar sobre o que mais chamou a atenção. O aluno pode fazer descobertas por conta, mas para que isso garanta uma boa aprendizagem, ele deve focar no que pesquisou e não desviar do assunto, pois pode aprender de forma errada, conteúdos que não encaixem no proposto.